Este é o vovozinho do bem. O vovozinho do bem vai encarar a Fabiola Rabo de Arraia, o que não é bom para ele, porque aqui na grande São Paulo, ele, que foi casado por 12 anos, ele tem uma enteada. E a enteada deu o filho, corta para mim, meu filho, senão não tem programa. A enteada dele foi, e o que fez? O filhinho dela de 9 anos disse: mãe, vovô quis fazer aquilo comigo. Aí começou uma conversa. A mãe, primeiro imagina como ficou. Só que aí ela fez o seguinte, ela preparou uma armadilha para ele ser preso em flagrante. Põe a Fabiola no Cidade. Seu Valdir, conhecido como vovozinho do bem, hoje está atrás das grades. Aquele homem que era conhecido pela vizinhança e pela família como um homem que gostava de fazer caridade, muito querido, muito bonzinho. Hoje, a máscara caiu. Tudo começou há muitos anos atrás. Aline, uma menina de 28 anos, que hoje é casada e mãe de 5 filhos. Ela nasceu e cresceu aqui em Guarulhos. E cresceu conhecendo o vizinho que é o seu Valdir. Aquele homem generoso. E ela sempre adorou muito o seu Valdir. E passou a amá-lo mais quando ela ficou sabendo, há 17 anos, que ele iria ser seu padrasto. Ele começou a se relacionar com a mãe de Aline, isso há 17 anos. O que acabou acontecendo uma aproximação maior. E o amor foi crescendo, dela de filha e dele de pai. Então ele viu vários momentos da vida de Aline. Ele viu a Aline se formando, ele viu a Aline casando, ele viu a Aline engravidando e tendo 5 filhos. Ela tem um de 9 anos, um de 4, um de 2 anos, um de 1 ano e um de 1 mês. Escadinha. A Aline não perdeu tempo. 5 filhos. Em alguns meses, ela recebeu uma notícia muito dolorosa. E nesse momento, seu Valdir, padrasto de Aline e avô das 5 criancinhas, assim ele era considerado, estava do lado, dando força. Ela recebeu a notícia de que o marido estava preso. E aquilo veio como uma bomba. Ela, preso? O que meu marido fez? Por que ele está preso? O marido de Aline foi preso, acusado de um homicídio tentado. Aconteceu antes deles se conhecerem. Ele nunca tinha comentado isso com ela. Então foi um baque muito grande. Ele foi preso e ela sozinha, desempregada, cuidando dos 5 filhos. E nesse momento, quem estendeu a mão para ajudar a Aline foi o seu Valdir. Ele sempre foi lá ajudar a gente, trazer mantimento, fralda, leite, e assim foi ganhando nossa confiança. As crianças não querem desconfiar dele. Muito menos você. Muito menos eu, que a gente conhece. Eu conheci ele desde pequeno, ele namorou minha mãe, tudo direitinho. Há 6 meses, ele e a mãe de Aline decidiram se separar. Ninguém sabe o motivo. A Aline não sabe, a mãe nunca comentou e seu Valdir também nunca falou nada. E a Aline mesmo assim continuou tendo uma ótima amizade, uma ótima aproximação com o seu Valdir, até porque ela sabia que os meninos, os filhos, adoravam ele e ele também gostava muito das crianças. E sem falar que ele ajudava muito a Aline. Você imagina uma mulher nova, desempregada, com 5 filhos, tudo pequenininho, um de 1 mês ainda, amamentando, com uma dificuldade muito grande, é lógico que ela tinha que se apegar às pessoas que estavam ajudando a família. Um momento tão difícil. O marido, que era quem sustentava a casa, preso. Situação bem complicada. E foi exatamente nesse momento em que o seu Valdir se aproveitou para mostrar quem ele realmente é. Ele sempre foi seu vizinho, sempre morou na mesma rua, é isso? Sempre morou na mesma rua que a minha mãe mora. Familiares e tudo, tanto a família dele quanto a família da minha mãe. Então você acreditava que tudo isso era por amor, porque ele gostava dos seus filhos? Seus filhos eram muito apegados a ele? Os meus filhos gostam muito dele, bastante. Os de 2 anos adoram ele. A mãe de Aline ficou um pouquinho afastada dessa situação e disse, não, se você quiser continuar conversando com o Valdir, deixando ele te ajudar, não tem problema. A gente se separou, mas nós continuamos amigos. Assim falou a mãe de Aline para ela. Então ela não se importou
e sempre permitiu que o seu Valdir entrasse na casa dela. Ele ganhou a confiança da família, ganhou a confiança de Aline. Você imagina, uma menina que cresceu conhecendo o seu Valdir, que era vizinho, morava ao lado, na mesma rua. Depois se tornou padrasto dela. Ela conviveu com ele durante 17 anos, que foi o tempo que ele ficou casado com a mãe de Aline. Ela jamais poderia imaginar que ele se tornaria o pior inimigo. Ela jamais poderia imaginar que este homem bonzinho fosse capaz de fazer o que fez com a Aline. Hoje, a Aline recebeu a pior decepção. Durante a madrugada, viu que o filho mais velho, de 9 anos, estava estranho e foi conversar com o filho. E a criança falou exatamente tudo o que estava acontecendo, mesmo sabendo que estava sendo ameaçado pelo seu Valdir. Eu estou falando de uma criança de 9 anos. Essa criança foi vítima do pedófilo, foi vítima do seu Valdir, conhecido como o vovozinho do bem. Essa criança de 9 anos foi aliciada por ele. E durante a conversa com a mãe, na madrugada, ele disse assim: mãe, o tio Valdir, porque por mais que eles considerem o seu Valdir como avô, mas eles tinham o costume de chamá-lo de tio. E aí eles falaram para a mãe, no caso o mais velho falou para a mãe, disse: mãe, o tio Valdir fez isso em mim e pediu para que eu fizesse isso. Eu não vou detalhar para vocês o que aquela criança falou, até porque é muito forte. Nem a mãe teve estrutura para detalhar isso. Mas ela escutou do filho. E na hora ela disse: meu filho, o que você está falando é verdade? Ele disse: é. E ele falou, mãe, que se eu contasse para a senhora, ele ia no conselho tutelar e ia fazer o conselho tutelar tirar eu e meus irmãozinhos da senhora. Ia separar a gente da senhora. E eu fiquei com muito medo. Ele me deu R$20 para eu fazer tudo isso com ele. Só que depois de tudo ele foi e tomou os R$20, mãe, de mim. Tudo isso, a criança explicando para a mãe nos mínimos detalhes. A mãe, chocada com a situação, esperou amanhecer e disse: não, eu preciso ver para ter certeza, eu não posso denunciar apenas com o relato do meu filho. E ela esperou. E ela tinha combinado com o seu Valdir para fazer uma limpeza no quintal dela. Ontem eles conversaram, ele esteve lá, ela disse: eu vou fazer uma limpeza aqui na minha casa, aqui no quintal, vai encher isso aqui de entulhos e eu preciso que carregue. Ele, o seu Valdir, trabalha com isso. Eu esperei a hora certinha, e quando ele pediu para o meu filho subir até o quarto, aos 2 minutinhos depois eu fui atrás e foi a hora que eu vi. Mas ele pediu o seu filho para subir com que desculpa? Para falar para o meu filho pegar um lápis. E o seu filho já tinha pedido para você não deixá-lo sozinho com o avô? Já tinha pedido para mim não deixar. Que se ele fosse subir no quarto e o seu moço fosse atrás, para mim ir atrás depois para mim pegar. Eles subiram, aí eu esperei um pouquinho na cozinha e subi atrás devagarzinho, foi que eu vi. Nessa hora ela gritou, se desesperou e disse: eu vou chamar a polícia. E ele foi para cima, ele disse: chama, vai ser uma palavra contra a outra. E foi nesse momento que a máscara do seu Valdir caiu e ele mostrou exatamente quem ele era. Um pedófilo que estava estuprando já há algum tempo essa criança de 9 anos e que ninguém jamais imaginava que ele fosse capaz de fazer isso. Já não é fácil você criar os 5 filhos sozinha. Quando você achava que tinha uma pessoa de bem ajudando, era de lá que estava vindo todo o mal. Todo mal, verdade. Dali que estava vindo tudo de errado na minha casa. Seu Valdir, o pedófilo, chegou a ameaçar a Aline do mesmo jeito que ameaçou a criança, a vítima. Disse: olha, se você for me denunciar para a polícia, eu vou lá no conselho tutelar e vou tirar esses seus filhos de você. Ela não ficou com medo, foi até a base da polícia militar e falou exatamente tudo o que estava acontecendo. E nessa hora, exatamente nessa hora que ela estava denunciando o seu Valdir, ele passava com a Kombi, próximo à base da polícia. E ela viu, ela disse: olha, é ele ali já fugindo ou então querendo ir lá no conselho tutelar me denunciar. Pelo amor de Deus, prendam este homem. A polícia militar na mesma hora chegou até ele. Ele negou: não, é mentira, não foi isso, aquilo. Só que a criança falou tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil exatamente tudo o que vinha acontecendo. Detalhou, explicou
que não aguentava mais. Ele fazia isso porque ele dava dinheiro, era a forma que ele comprava a criança e era a forma também que ele ganhava a confiança da família, ajudando, pagando alimentação. Num momento muito difícil, ele se aproveitou dessa situação. O seu Valdir, que foi preso em flagrante, acusado pela mãe da criança, a criança de apenas 9 anos, que detalhou tudo para a polícia e falou exatamente que foi aliciado pelo seu Valdir ontem e hoje pela manhã. Seu Valdir, por que você fez isso com um menino de 9 anos? Você ganhou a confiança da família. Não mexi com ninguém. Ele lhe considerava um avô? Ele considera, inclusive o irmãozinho dele queria que eu fosse padrasto dele. Sim, mas a mãe, presta atenção, a mãe viu o senhor nu, não, com a criança na mentira, frente. Mentira. Por que a criança iria mentir? Mentira. Você prometeu dinheiro para ela? Você vê. Segundo a polícia, o seu Valdir, em depoimento, negou tudo. Mas a criança explica exatamente o que foi falado pela mãe. A polícia não tem dúvida de que seu Valdir realmente aliciou dessa criança de 9 anos. Essa criança que o considerava como avô. Ele conhecia esse menino desde quando ele nasceu. Ganhou a confiança da família, estava todos os dias dentro da casa e a mãe não imaginava que ele fosse capaz de fazer isso. O que é mais difícil para você nesse momento? O psicológico do meu filho, né? Porque imagina como está a cabeça do meu filho agora. Meu marido preso. Aí acontece uma coisa dessa com ele, coitado. Seu Valdir chegou a negar, mas ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Para a polícia, não há dúvidas de que essa criança vinha sendo aliciada já há muito tempo pelo seu Valdir. Ainda hoje, ele desce para a cadeia. E é exatamente o que nós vamos saber com a nossa Fabiola Rabo de Arraia. É saber não só que fim levou esse sujeito, mas também saber se a polícia acredita que ele já fez o mesmo com outras crianças. Diga lá, meu amor. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, Marcelo. É isso mesmo que você acabou de falar. Ele já foi transferido para a cadeia, mas a polícia continua as investigações, até porque outras denúncias já chegaram. Até então, eles tinham uma visão, os moradores da rua, ele morava lá em Guarulhos há 50 anos, Marcelo. Então ele tinha o costume, ele tinha, sempre estava com crianças, pagava bombons, merendas. Então as mães ficaram preocupadas, porque ele convivia muito com essas crianças. E aí começou a conversar com algumas delas, e por conta disso, outras denúncias chegaram para a polícia. As investigações continuam. Marcelo. Legal, obrigado, meu amor. Um beijo. Resumo, dito e feito, não é a primeira vez, né? Quando prende, não é faraó. Quando prende, mesmo sendo a primeira vez que o sujeito vai preso, para trás já tem um monte de casos. Ou seja, é a primeira vez que foi descoberto. Agora, por trás dessa descoberta, tem toda uma história de antecedência. Agora, mais uma vez, o ambiente familiar. O próprio ambiente familiar, ele usa uma técnica de sedução, aproveitando da condição de ter muita confiança de toda a família e abusando da inocência das crianças. E um dado, e esse é um dado de pesquisa, a maior parte das questões envolvendo crianças, né, vítimas de pedofilia, esses casos acontecem, na maioria, dentro de casa, com parentes. Pais, avós, primos, tios, maridos, padrastos, a maioria dos casos dentro do ambiente familiar, que é uma coisa que a gente nem imagina. Imagino a moça daqui, enteada dele, que foi tratada por ele, passou 12 anos casado com a mãe dela, resumo, tratada como filha, imaginar que aquele que na teoria seria o avô, mesmo sendo chamado de tio, vai lá para seduzir a criança. Quer dizer, é exatamente o que a gente não espera, é o que acontece dentro de casa.